Então, crianças, a nossa atividade agora segue com a atividade de português que tia Jerusa deixou em anexo ontem para vocês. Nós vamos fazer uma fixação dos conteúdos que nós já vimos aqui, junto com a interpretação e leitura de textos. Então, nós começamos aí, o texto 1, febre amarela. É uma doença infecciosa, febril aguda, causada por arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. Os casos de febre amarela no Brasil são classificados como febre amarela silvestre ou febre amarela urbana, sendo que o vírus é o mesmo, assim como a doença que se manifesta nos dois casos. A diferença entre elas é o mosquito vetor envolvido na transmissão. Quando a gente fala de silvestre, é aquele que está envolvido, voltado diretamente para a vegetação, para a natureza. E urbana, a gente fala dos grandes centros urbanos. Então, o que nós temos aí na questão 1? A classificação de casos de febre amarela está relacionada a dois espaços geograficamente distintos, que está representado em qual letra, tá? Vocês vão marcar aí. Terceira folhinha, texto 2. Você sabia que a febre amarela chegou ao Brasil no século 17 e foi trazido por via marítima? Olha aí. A primeira epidemia ocorreu em Pernambuco. Então vamos lá. Na frase há a presença do artigo definido a. Eu já estou dizendo que ele está lá. Então o que eu quero que vocês façam? Ele foi usado com qual intenção? Quando a gente fala de artigo definido, a gente fala que ele determina, que ele define, o que está acontecendo. Então, por que esse artigo A aí foi utilizado na fala, tá? Texto 3. A febre amarela pode chegar até você? Vamos ver. A possibilidade da doença alcançar os centros urbanos é concreta. O número de casos é alto e um dos mosquitos que transmite o vírus é o Aedes aegypti, disseminado em todo o país. Em 19 dias, 34 brasileiros tiveram febre amarela, 28 morreram. Há mais 31 mortes suspeitas e 141 casos em investigação pelo Ministério da Saúde até quinta-feira, 19. O último surto urbano ocorreu há 75 anos no Acre. A doença apresenta-se em duas formas, a silvestre e a urbana. A primeira restringe apenas as áreas rurais. Seu ciclo de transmissão envolve macacos infectados, os mosquitos. Na segunda, o vírus é passado pelo Aedes aegypti, o mesmo da dengue, da chikungunya e da zika. Está aí a primeira razão do temor de que a doença se espalhe. Então, na questão 3, nós temos aí, leia o trecho que foi retirado aí do texto. Em 19 dias, 34 brasileiros tiveram febre amarela, 23 morreram. Há mais 31 mortes suspeitas e 141 casos em investigação pelo Ministério da Saúde até quinta-feira, 19. Então, nós temos aí na questão 3 algumas coisas para serem feitas. Primeiro, na letra A, vocês vão destacar fazendo um X nos verbos que existem aí nesse trecho, tá? Na letra B, a gente entende que esse trecho é uma oração ou é uma frase. Pinte de azul o adjetivo que qualifica a palavra febre. Aí na sequência, no texto 4, nós temos aí, por que há risco de chegar às cidades? O número de casos em janeiro é muito alto, então nós temos aí durante 3 anos seguidos uma comparação. Em 2015, nós tivemos 9 casos. Em 2016, nós tivemos 7 casos, 2 a menos.
E em 2017, olha a quantidade em vermelho destacando aí, ó, 34 casos confirmados. 6 casos suspeitos em humanos estão sendo investigados no Espírito Santo, estado fora das áreas de risco. Lá foram encontrados macacos mortos que podiam estar contaminados. O material está sob investigação do Instituto Evandro Chagas, no Pará. O Aedes aegypti, que transmite o vírus nas cidades, está disseminado por todo o país, ou seja, está espalhado por todo o Brasil. Então, de acordo com o infográfico, o número de casos confirmados de febre amarela em janeiro de 2017 diminuiu, triplicou, permaneceu ou aumentou? Texto 5. Ah, não, mais um copo plástico, disse aí o caranguejo. Aí o que ele fez? Ele devolveu o copo a quem jogou. Fez o quê? Toma de volta, seu humano. E jogou o copo na cabeça do menino, né? 5. Pode-se dizer que nessa tirinha o garoto fez o quê? Ele teve consideração, ele preocupou-se com o ambiente, ele agiu com liberdade, mas também sem preocupação nenhuma do que ele estava fazendo, né? De poluir aí o ambiente, ou ele expressou o respeito pelo ambiente, né? Pela vida marinha. 6. Na frase, toma de volta, seu humano, foi empregado o pronome seu, que é classificado como pessoal do caso reto, de tratamento, possessivo ou demonstrativo. 7. Um verbete ou verbete pode apresentar vários significados, como nós vemos aí, ó, cultura, né? Tem 4 aí significados possíveis para essa palavra. Ato ou modo de cultivar a terra ou certas plantas, criação de determinados animais, conjunto de conhecimentos de uma pessoa, valores, costumes e estética de certo período. Então, leia as frases e escreva o significado das palavras em destaque. Então, nós temos aí surto, alcançar e silvestre. Na sequência, no texto 6, nós temos também aí uma outra história em quadrinho que nos diz o seguinte: a febre amarela pode ser prevenida com vacina, mas dengue não. E a dengue hemorrágica, dizem que ela mata mesmo. Sim, a pessoa reinfectada acaba adquirindo o sorotipo 2 e pode ter hemorragias fatais. Quem está com dengue só pode tomar Tilenol, nada de aspirinas, AS, melhoral infantil ou Buforin. Esses medicamentos podem causar hemorragias. Ai, meu Deus, ainda bem que a professora vem desenvolvendo conosco a campanha Combate contra a Dengue. Todos precisam participar, orientando as pessoas doentes e destruindo os focos do mosquito, matando as larvas. Isso mesmo, vamos eliminar os focos como pneus, garrafas, descartáveis e outros. Até no cemitério este mosquito procria. Não devemos colocar flores em recipientes com água parada. Juntos podemos salvar o país de uma grande epidemia. A dengue é uma doença, pode até matar. Cabe logo com ela para o Brasil salvar. Outra coisa importante, gente, é que a gente está muito voltado aí para a pandemia, né, com o coronavírus, só que a gente não pode descuidar dos nossos quintais. Porque como a gente está muito voltado para uma coisa, a gente acaba esquecendo da outra, mas a gente não pode ter esse descuido, tá? É um lembrete também para a gente. Vamos dar uma certificada de como estão os nossos quintais. Na sequência, nós temos aí, ó, 8. Macacos estão sendo agredidos e mortos por pessoas que equivocadamente acreditam que assim combatem a febre amarela, sendo que a febre amarela é transmitida pelo mosquito, tá? Aí nós temos um cartaz que diz o seguinte: quem transmite a febre amarela é o mosquito e não o macaco. Denuncie qualquer agressão para os órgãos ambientais de sua região. Então, na questão que segue,
temos a seguinte pergunta. Crie uma frase demonstrando a atitude correta em relação à preservação dos macacos, porque teve uma época aí em que se matavam muitos macacos acreditando que eles eram os transmissores, mas na verdade os transmissores são os mosquitos. Então, que atitude correta você escreveria aí para que não matasse mais macacos? E aí, marca texto para a gente relembrar. Nome próprio é um substantivo que distingue a forma como uma pessoa, um lugar ou identidade demográfica, né? Como que ele especifica essas situações. Então, na questão 9, baseando-se na informação, reescreva a frase do cartaz nomeando o animal macaco, dando-lhe um nome próprio. Qual é a frase? A frase é esta: quem transmite a febre amarela é o mosquito e não o macaco. Então, vocês podem criar, vocês vão dar um nome próprio para o macaco. Por exemplo, quem transmite a febre amarela é o mosquito e não o macaco Chico. Exemplo, tá bom? Então, caprichem aí e já já eu volto com as correções. Beijos!